Bora junto, moçada! Bora junto, vamos lá. Reto e quieto, toca aí, professor. Derivada da função menos 2x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 2x menos 1. Onde é que está essa lista? Está aí na descrição do vídeo, baixa ela aí. Tá? Se esse aqui é o f de x, quem é a derivada? Quem é a derivada? Então, derivada, a gente sabe lá, a notação que estamos usando aqui é f'. F' de x, como é que faz isso? Potência vem para frente multiplicando e diminui 1 do expoente. Então 3 vezes menos 2 vai dar menos 6, x ao quadrado, 2 vezes 3, negativo, vai dar menos 6x. Derivada de função linear é só o coeficiente angular, derivada de constante é zero. Beleza, acertou, vai para a próxima, meu amigo. Então vamos para a próxima, professor, vamos para a próxima. Exercício número 2, são 10 exercícios na sessão aqui, hein? Acompanha lá. Se a função f de x é menos 1 raiz nona de x ao quadrado, quem é a derivada? Quem é a derivada? Primeira coisa, moçada, vamos escrever isso aqui na função do tipo ax na n. Então, reescrevendo aqui, ó, isso aqui é menos 1, x elevado a 2 nonos negativo. Por quê? Porque a na m sobre... Vou até mudar a corzinha aqui, ó. N é raiz enésima de A na M. O índice da raiz é o denominador do expoente fracionário. Então, 9 foi para o denominador. Se estava embaixo, vai para cima colocando o sinal de menos. Bom, feito isso, quem vai ser a derivada? A derivada a gente vai usar a mesma regra. Potência vem para frente multiplicando. Então, cuida que já tinha um menos 1 ali. A gente vai fazer menos 2 nonos. X na menos 2 nonos, e eu vou descontar 1. Descontar 1, né, moçada? A gente tem que fazer aqui, ó, menos 1. Já usa o denominador 9 ali e escreve a fração equivalente. Escreve a fração equivalente 9 nonos. 9 nonos. Por quê? Porque aí vai facilitar para a gente poder escrever o seguinte, ajustando aqui 2 nonos, x na menos 11 nonos. Essa seria uma resposta possível, mas vamos lá melhorar isso aqui. Não pode expoente fracionário, não pode expoente negativo, não pode raiz no denominador, vamos ajustar lá. Não pode expoente negativo, vamos então escrever dessa forma aqui, ó, 9x na 11 nonos. Pronto, tirei o expoente negativo. Estava no numerador, foi para o denominador. Não pode expoente fracionário, então bora colocar lá dentro da raiz. Raiz 9 de x na 11. Não pode raiz no denominador. Bom, aqui então eu tenho que racionalizar. Vou racionalizar essa questão aqui, fazendo como? Multiplicando em cima e embaixo por uma raiz para fazer aquela raiz ali de baixo sumir. Qual que tem que ser o índice da raiz para funcionar? O mesmo índice da raiz que já tem lá, 9. Eu vou colocar x aqui dentro. Agora, qual é o expoente que eu vou colocar no x aqui dentro? É o que falta para completar um múltiplo de 9. Eu posso colocar menos 2, porque daí vai ficar x na 9, 11 menos 2 dá 9? Poderia, mas daí cairia naquele problema de não poder expoente negativo. Então eu vou completar para cima. O próximo múltiplo aqui é o 18, né? Depois do 9, o 18. Então estão faltando 7x ali para completar 18. Por quê, moçada? Olha só, aqui embaixo, né? Vai ficar assim, ó, raiz 9 de x11 vezes x7. Isso aqui vai dar x na 18. Raiz 9 de x na 18 é raiz de 18 nonos. Desculpa, é x na 18 nonos, que é x ao quadrado. Então, melhorando toda aquela escrita ali, ó, aqui embaixo vai sobrar só x ao quadrado desse produto de raízes. E lá em cima ficou 2 raiz 9 de x na 7 sobre 9x ao quadrado. Beleza? Essa é a resposta final aí desse exercício cabuloso que assusta muita gente. Não vocês que estão estudando aqui, estão vendo que isso aí é um dos exercícios que a gente precisa saber. Vamos para a próxima aqui? Bora. A próxima diz o seguinte, ó. Dada a função f de x menos 3 quartos de x na quarta, mais 1 meio de x ao quadrado, menos 5x menos 1,
Qual a inclinação da reta tangente ao gráfico no ponto x igual a menos 1? Inclinação da reta tangente ao gráfico no ponto x igual a menos 1, o que está querendo saber lá, ó, é quem é a derivada quando o x vale menos 1. Essa é a pergunta que está sendo feita. Então como é que a gente deriva? Vem para frente multiplicando e diminui um do expoente e vai fazendo isso para os outros fatores também. Potência vai para frente multiplicando e diminui um do expoente. O que eu posso pensar aqui? Ó, que o 4 vai para frente multiplicando lá, vai cortar com o 4 que tem aqui embaixo. Né? Vai ficar assim, ó, menos 3, 4, x na 4 diminui 1 do expoente, tudo isso sobre 4. Vamos para o próximo. Mais 2 vezes 1 meio de x na 2 menos 1. Derivada de função linear sobra só o coeficiente angular. Derivada de constante vai para 0. Melhora mais um pouquinho a resposta ali. Vamos ver lá então quem é o meu f' de x. O f' de x vai ser, corta o 4 com 4, ficou menos 3x ao cubo. Corta o 2 com o 2. Beleza, corta o 2 com o 2. Isso aqui ficou x. Menos 5. Tá bom? Então, olha só, a gente tinha lá a função original, derivamos. Para saber a inclinação da reta tangente ao gráfico, é só trocar o x pelo ponto específico, nesse caso aqui menos 1, e vai ficar assim, menos 3 vezes menos 1 ao cubo, mais menos 1, menos 5. Enjala o bichinho, né? Bota entre parênteses ali para não se atrapalhar com aquele sinal ali, que às vezes atrapalha mesmo. Então, menos 1 ao cubo vai dar menos 1 vezes menos 3, vai dar mais 3, essa parcela aqui. Menos 1, menos 5, vai dar menos 6 mais 3, menos 3. Esta é a resposta do exercício 3. Vamos para o próximo, moçada. Vamos para o quarto exercício aqui dessa série. Quarto exercício, vamos junto. Dada a função x ao cubo sobre 3, x ao cubo sobre 3, menos 13,5 de x ao quadrado, 13,5 de x ao quadrado. O que mais? Mais 22x mais 1. Beleza, mais 22x mais 1. Ok. Encontre os pontos extremos, indicando qual remete a máximo e qual remete a mínimo. Moçada, dada uma função, né, o ponto extremo, o ponto crítico, é quando a função, a derivada dela, assume o valor zero. Então, qual o valor de x para a derivada ser zero? Esse é o ponto crítico, é isso que está perguntando. Uma vez encontrado o ponto crítico, temos que encontrar se ele é valor de máximo ou mínimo, aí é o teste da derivada segunda. Vamos começar pelo início então. Primeira coisa, deriva essa função aqui. Potência vem para frente multiplicando. Ó, quando foi lá para frente, cortou com 3 de baixo. E diminui um do expoente, então ficou x ao quadrado. 2 foi lá para frente multiplicando. Cortou com de baixo. 2 menos 1 ficou menos 13x. Derivada de função linear é só o coeficiente angular. Derivada de constante vai para zero. Esta é a minha derivada. Agora, os pontos críticos é quando a derivada é zero. Ponto crítico quando f' de x igual a zero. Então eu tenho que igualar esta função aqui a zero e encontrar as raízes. Eu posso fazer o quê? A fórmula de Bhaskara? Pode, mas vai dar muito trabalho. Então pensa lá no atalho soma e produto de raízes. Soma é menos b sobre a. Produto é c sobre a. Duas raízes que somadas, quem é o b aqui é menos 13. Menos 13 e o a é 1. Dois números somados dão 13. Dois números multiplicados dão c sobre a, 22, já que o a é 1. Pensa aí, dois números somados dão 13, multiplicados dão 22. Exatamente o que você pensou. x1 é 11, x2 é 2. 13 é o resultado de 11 mais 2, 22 é o resultado de 11 vezes 2. Então encontrei ali na regrinha da soma e do produto os meus pontos críticos. 11 e 2 são os pontos críticos, responde a primeira parte do problema aqui. Esse aqui são os pontos críticos. A segunda parte do problema diz respeito ao seguinte: o 11 remete a um valor de máximo ou mínimo. Aí eu vou fazer o teste da derivada segunda. O teste da derivada segunda. O que é isso? Eu vou calcular a derivada segunda em cima do ponto crítico, pega a derivada segunda e usa o ponto crítico lá dentro. O que vai acontecer como resposta? Eu tenho que cuidar o sinal agora. Eu tenho que cuidar o sinal. O que vai acontecer lá dentro? Isso aqui pode ser maior que zero, aí vai remeter a um ponto de mínimo. Isso aqui pode ser menor que zero, aí vai remeter a um ponto de máximo.
isso aqui pode ser igual a zero, aí é um ponto de inflexão. Tá? Esse é o teste da derivada segunda. Então a gente vai pegar a função original, x ao quadrado, a função derivada, e vamos derivar mais uma vez. Vamos calcular aqui, ó, o f duas linhas de x. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar 2x menos 13. 2x menos 13. Essa é a minha derivada segunda. Agora o teste da derivada segunda é pegar o f duas linhas e trocar o x pelos pontos críticos. Então eu vou calcular o f duas linhas dos pontos críticos, né, que são 2 e 11, e vou ver se o sinal vai dar maior que zero, menor que zero. Eu nem preciso calcular exatamente quanto que vai dar, eu só preciso me preocupar com o sinal. Então um ponto crítico é 11, o outro ponto crítico é 2. Se eu substituir por 11, se eu substituir por 2, o que que dá o sinal? 2 vezes 11 menos 13 deu maior que zero, implica o seguinte, ó, 11 vai remeter a um ponto de mínimo, e aqui vai dar menor que zero, eu vou dizer que 2 remete a um ponto de máximo. Aí tá respondida aí essa pergunta. Beleza, beleza. Vamos para o quinto então. Vamos para o quinto aqui. Pontos críticos da função g de x é x ao cubo menos 18x. Olha, ponto crítico já conversamos ali, né? É quando a derivada vai ser zero. Então, bora lá derivar. Primeira coisa a derivar ali, 3x ao quadrado menos 18. Potência vem para frente multiplicando e diminui 1. Derivada de função linear é só o coeficiente angular. Como é que eu vou fazer isso aqui igual a zero? 3x ao quadrado menos 18 igual a zero. 3x ao quadrado é 18. X ao quadrado é 18 sobre 3. X ao quadrado é mais ou menos... X ao quadrado é 9. Deixa eu dar um passo intermediário aqui. 6, perdão, né? 18 dividido por 3 é 6. X é mais ou menos a raiz de 6. Esses são os pontos críticos, então, encontrados aí, os pontos críticos da questão 5. Os pontos que zeram a derivada. Vamos para a questão 6, que é uma continuação dessa aí. Tá? Questão 6, quais as coordenadas do ponto máximo e mínimo relativo e dizer qual que é máximo e qual que é mínimo. Então, lembrando lá, né, já encontramos ali os pontos críticos, a função g de x, que é x ao cubo menos 18x. Os pontos críticos nós calculamos ali mais ou menos a raiz de 6. Como é que eu vou saber qual que é máximo e qual que é mínimo? Fazendo o teste da derivada segunda. A gente já tinha calculado a derivada primeira, que era 3x ao quadrado menos 18. Agora a derivada segunda é a derivada da derivada. Isso aqui vai dar 6x. O que eu vou fazer agora? Eu vou calcular a derivada segunda em cima do ponto crítico. São dois pontos críticos. Eu só tenho que saber se vai dar maior ou menor que zero. Um é menos raiz de 6 e o outro ponto crítico é raiz de 6. Então o que eu vou estudar? O sinal aqui. Ó. Se eu colocar menos raiz de 6, 6 vezes menos raiz de 6 vai dar menor que zero. Implica lá que o menos raiz de 6 vai remeter a um ponto de mínimo. Opa! Se é menor que zero é máximo. Tá? Fiz aqui, vamos lá que ainda dá tempo de arrumar aqui. Se é menor que zero, remete a um ponto de máximo. E pelo outro lado aqui, se eu substituir por raiz de 6, 6 vezes raiz de 6, vai dar maior que zero. Isso aqui eu vou dizer então que raiz de 6 remete a um ponto de mínimo. Mas quais são as coordenadas desse ponto? É isso que o problema pede. Eu já sei que raiz de 6 negativo e raiz de 6 positivo vão remeter a máximo e mínimo respectivamente. Mas quem são esses pontos, né? A gente só sabe o x. Então, para saber esse ponto de máximo, o ponto de máximo ele vai ter a coordenada do x menos raiz de 6, mas quem é o y dele aqui? Quem é a coordenada y? Isso aqui vai ser a função g calculada em menos raiz de 6. Então, vamos voltar lá para a função original, que a função original é x ao cubo menos 18x, e trocar o g ali, calcular ele em cima do ponto que me interessa, que é o ponto raiz de 6 negativo. Então, substitui ali no lugar do x, eu coloco raiz de 6 menos a raiz de 6. Então, menos a raiz de 6 menos a raiz de 6. Quanto é que vai dar isso aqui? Ó?
né? Menos raiz de 6 ao cubo vai dar menos raiz de 6 vezes menos raiz de 6, que dá 6, vezes menos raiz de 6 dá menos 6 raiz de 6. Ok? Tudo bem essa continha aqui? Vamos fazer aqui num cantinho aqui só para todo mundo enxergar. Menos raiz de 6 vezes menos raiz de 6 vezes menos raiz de 6. Ó, se a gente pensar isso aqui como cubo, né? Menos com menos dá mais, raiz de 6 vezes raiz de 6 dá 6, vezes menos raiz de 6 dá menos 6 raiz de 6. Se eu, do outro lado ali, somar 18 raiz de 6, menos 6 mais 18, vai dar 12 raiz de 6. Então, um ponto lá que atinge o valor máximo é quando o g de x de menos raiz de 6 vai dar 12 raiz de 6. Então, o ponto de máximo tem as seguintes coordenadas, moçada. Menos raiz de 6 e 12 raiz de 6. De uma maneira muito semelhante, muito semelhante. Eu vou deixar para vocês calcularem aí, mas vai dar aqui raiz de 6, né, que é o outro ponto crítico. Qual vai ser o ponto quando eu substituo por raiz de 6? Vai dar 6 raiz de 6 menos 12 raiz de 6. É a resposta final nesse outro ponto aqui. Tá? Essas são as coordenadas do ponto máximo e mínimo solicitados na questão 6. Bora então para a questão 7, moçada. Questão 7. Vamos junto. Questão 7. Sabendo que a regra do quociente é dado pelo seguinte, ó, a regra do quociente, f dividido por g' é igual a f'g menos fg' sobre g ao quadrado. Isso aqui é dado no problema. Então o que a gente tem que interpretar? Que se for dado uma função, como é dado no problema ali, uma função h de x, que é x ao cubo mais 1, x ao cubo mais 1 dividido por 2x, não posso simplificar direto, né? Eu não posso só derivar em cima e embaixo, porque aqui eu tenho uma divisão de frações. E a derivada da divisão de frações tem que seguir essa regra que é dado aqui nesse código em formato de fórmula. Então, olha só, se eu chamar essa função aqui de cima de f e chamar a função aqui de baixo de g, eu vou conseguir ajustar tudo daquela forma ali. Ó. O g é 2x, então o g' é 2, é a derivada. Quem eu estou chamando de f? O numerador? Então beleza, chama lá de f o numerador, que é x ao cubo mais 1. Quem é a derivada de x ao cubo mais 1? É 3x ao quadrado. Agora, se vocês repararem, a gente já tem toda a resposta que é solucionada a partir do uso desta fórmula aqui em cima. É só ajustar ali, então vamos lá, vamos ajustar isso aqui. F'g, então seguindo esta notação aqui, né, F'g, vamos colocar lá quem é o H', que é isso que pede o problema lá, H'. Vamos lá com a H' junto, então. F' é 3x ao quadrado. 3x ao quadrado vezes o g. Quem é o g? O g é 2x. Aí segue lá, menos, tem o sinal de menos aqui da fórmula, menos, né, aqui é um sinalzinho de menos. Ó. F, quem é o f? É x ao cubo mais 1. Coloca tudo entre parênteses ali para não se atrapalhar com o sinal, não se atrapalhar com a multiplicação. G', que é 2. G' é 2 vezes 2. Tudo isso dividido por g ao quadrado. G é 2x ao quadrado. 2x ao quadrado. Dá para melhorar um pouquinho aqui? Vamos melhorar então um pouquinho aqui. Ó. 3x ao quadrado vezes 2x dá 6x ao cubo. 6x ao cubo. Menos 2x ao cubo, menos 2 é o que vai acontecer nessa outra multiplicação aqui. Menos 2x ao cubo, menos 2. Deixa eu trazer mais para cima essa folhinha aqui. Menos 2x ao cubo, menos 2. E lá embaixo ficou 4x na quarta. Dá para melhorar mais um pouquinho, então vamos finalizar aqui o H' de x. 6x ao cubo menos 2x ao cubo dá 4x ao cubo menos 2. Tudo isso dividido por 4x na quarta. Tá? Daria para melhorar mais um pouquinho. Se quiser colocar em evidência o 2 aqui, ainda dá para dividir em cima e embaixo por 2. Né? Divide numerador e denominador por 2. Vamos dar mais uma ajustadinha aqui. Divide por 2 em cima e embaixo. Divide por 2 em cima e embaixo. Isso aqui ficou 2x ao cubo menos 1 sobre 2x na 4.
Essa é a derivada, o H', solicitado aí no exercício 7. Vamos lá, reta final, agora é integral. Tem gente aí que não precisa estar para essa prova se preparando com integral, né? Se preocupar com essa integral aí, mas vamos junto aqui. Vamos junto terminar essa lista aí para que todo mundo possa acompanhar. Exercício 8, calcule a integral indefinida. Indefinida é porque ela não tem o limite de início, né? Não tem o limite ali inferior e superior da integral. É só a gente buscar lá, somar 1 no expoente e dividir por essa soma. É assim que a gente integra tudo aqui em relação a x. Lembrando lá que a integral, o que eu tenho que fazer? Tem que pegar o expoente, somar 1 e dividir por essa soma que aparecer lá no expoente. Então aqui ficou o seguinte, ó, menos 10, x na 4 mais 1, divide tudo por 4 mais 1. Vamos para o próximo, tem 8, mais 8. O que eu tenho que fazer ali com o x? Soma 1 no expoente, 3 mais 1, divide por 3 mais 1. Vamos para o próximo, é 4, deixa o 4 lá. Não tem x, acrescenta um x, é isso aí. Ah, mas por que eu acrescentei um x? Se você quiser entender ali, é porque é 4 vezes x na 0. Soma 0 mais 1 no expoente e divide por 0 mais 1. Tudo isso a gente ainda coloca mais uma constante na integral indefinida. Dá para melhorar um pouquinho? Sim, dá para melhorar um pouquinho. Por quê? Menos 10 dividido por 4 mais 1, menos 10 dividido por 5, vai dar menos 2x na 5. 8 dividido por 4 vai dar 2x na 4. 4x mais c. Essa aqui é a minha resposta, é a minha função antiderivada, o fzão de x. Por quê? Porque se eu derivar o fzão de x aqui, ó, se eu derivar esta função, 2x na quinta, vai dar menos 10x na 4, que era a primeira parcela que eu tinha ali. Derivada de 2x na 4 vai dar 8x na 3, está aqui, ó, 8x ao cubo. Derivada de 4x é 4, está aqui. Então eu acertei, posso fazer a prova real, vai lá e fala assim, ó, muito bom, você é um ótimo aluno, já entrega a prova corrigida para o professor. Vamos para o próximo aqui, penúltimo exercício dessa lista, exercício 9. O exercício 9 está falando de uma integral definida, que vai de menos 1 a 1 da função 3x ao quadrado menos 1 em relação a x. O que vai dar isso, moçada? Eu tenho que calcular o fzão no ponto 1, ponto final, menos o ponto inicial. Então, como que eu integro isso aqui? Vai ficar soma 1 no expoente, né? Lembra lá? E divide pela soma 3x na 2 mais 1 sobre 2 mais 1. Derivada de menos 1, é só colocar um x do ladinho ali. Calcula isso aqui de menos 1 até 1. Como é que vai ficar isso aqui? Dá para melhorar um pouquinho, ó. 3 divide por 3 vai dar 1, então ficou x ao cubo menos x, calculado de menos 1 até 1. Como é que eu desenvolvo mais um pouquinho isso? É ponto final menos ponto inicial. Então, primeiro, troca o x por 1. Então vai ficar assim, ó, 1 ao cubo menos 1, menos, agora troca o x por menos 1. Menos 1 ao cubo, menos 1. Opa! Ponto final menos ponto inicial, né? Só se cuidar no sinal aí, né? Para não se perder no sinal. Aqui deu 0. 0 menos. Menos 1 ao cubo dá menos 1. Menos 1 dá mais 1. Menos 1 mais 1, 0. Toda essa calculeira aí para dizer que deu 0, moçada. Tudo bem? Resposta 0, moçada. Isso aí, então, significa... Eu vou até mostrar como é que é esse gráfico aí para vocês. Olha só, 3x ao quadrado menos 1, o que eu estou fazendo na integral? Né? Eu estou somando a área que está acima do eixo x, essa em azul, e descontando a área que está abaixo do eixo x. E olha que curioso, essas áreas azuis somadas são iguaizinhas, né, em termos de unidade de área, a área que está abaixo do eixo. Por isso a integral aqui deu 0, a soma da área que está acima é positiva, desconta a área que está abaixo é negativa, por isso deu 0. Beleza? Só para entender mais um pouquinho o que a gente calculou aí. Então, finalmente, gran finale, último exercício dessa lista aqui. Vamos junto lá, a integral, que é limitada superiormente pela função y igual a 3x. Então, o que eu tenho aqui, ó, é uma função 3x e está indo por baixo ali uma função cúbica, que é a função 3x ao cubo. Aí quer saber quanto é que vale essa área que está aqui nesse gominho intermediário. Moçada, em termos de integral,
né? Eu tenho que saber onde é que começa, onde é que termina. Olha lá, ó, que está marcando aqui que vai no 1, né? Então eu tenho que ir nessa área ali que vai variar de 0 a 1, então é uma integral definida que vai de 0 até 1, da função que está por cima, que é 3x, menos a função que está por baixo, que é 3x ao cubo. Tudo isso integrado em relação a x, tá? É isso que a gente tem que calcular aí. Quanto é que vai dar isso aí, galera? Bom, vamos fazer lá, né? Isso aqui, então, eu vou calcular a integral aqui. 3x soma 1 no expoente, 1 mais 1. 3x na 1 mais 1, 3x ao quadrado, sobre o resultado da potência, que é 2. E do outro lado, menos 3x na 4, né? 3 mais 1 vai dar 4, 3x na 4 sobre 4. Isso aqui calculado de quanto a quanto? De 0 a 1. Então, para eu desenvolver isso aqui, galera, eu vou substituir primeiro por 1, depois por 0. Só repara lá, ó, se eu trocar por 0, não vai acontecer nada, né? 0 menos 0 é 0. Então eu só preciso encontrar direto a resposta aqui, né? Calculando a função zona toda lá, quando ela vale 1. Porque a primitiva aqui calculada em 0 vai dar 0. Substituir por 1 é só pegar os coeficientes, então é 3 meios menos 3 quartos, né? Fração equivalente aqui, denominador 2 para passar para 4, multiplicou por 2 em cima e embaixo, 6 quartos é a mesma coisa que 3 meios, menos 3 quartos, isso aqui ficou 3 quartos, uma casinha bem simpática com 3 quartos. Beleza, moçada? Era isso, acabamos aqui para a gente não se enrolar muito e vocês seguirem estudando bastante aí. Grande abraço, professor Jara, tamo junto, curte aí, like, aquelas coisas tudo. Abraço.